Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais interessantes do mercado financeiro, uma daquelas que ajudam a gente a lidar com a incerteza do futuro, o contrato a termo. O nome pode até parecer complicado, mas a ideia por trás dele, olha, é bem mais simples do que parece e resolve um problema que toda empresa, grande ou pequena, enfrenta. Vamos mergulhar nisso? Para começar, vamos entender a raiz da questão, o problema que esses contratos querem resolver, e é um desafio que todo mundo que tem um negócio conhece bem: a imprevisibilidade do futuro. Essa frase do Gary Cohn resume tudo de forma brilhante. Traduzindo, é algo como: se não houver investimento em gestão de risco, não importa o ramo, o negócio é arriscado. É exatamente sobre isso que estamos falando. Como é que se cria uma proteção, um escudo contra as marés imprevisíveis do mercado? Então, tá. Como a gente lida com essa incerteza toda? É aqui que entra a nossa solução. Uma das ferramentas mais elegantes para isso é o contrato a termo. Vamos entender como ele funciona na prática? A definição está aí, bem direta. É um pacto. Duas partes combinam hoje o preço de algo que só vai ser trocado lá na frente, numa data específica. Agora, o mais interessante aqui é o que não está escrito. Nesse momento do acordo, ninguém desembolsa nada. Nenhuma grana troca de mãos. O valor do contrato no início é zero. É pura obrigação e direito para o futuro. Vamos trazer isso para um exemplo prático para ficar mais claro. Pensa no industrial que precisa importar uma máquina. O pagamento é em dólar daqui a 2 meses. Qual o grande medo dele? O dólar disparar. Com o contrato a termo, ele pode travar o câmbio hoje. Ele garante que vai pagar exatamente R$ 4,00 por dólar, não importa o que aconteça com o mercado. Ou seja, ele troca a incerteza pela certeza. Essa linha do tempo mostra direitinho a vida de um contrato a termo. São só dois momentos que importam de verdade. O primeiro, que a gente chama de T0, é o aperto de mão, onde o preço e a data são cravados. O segundo, o TN, é a data de vencimento, o dia D, quando o ativo e o dinheiro finalmente trocam de mãos. Simples assim. Certo, mas e quando chega o dia do vencimento? Como é que se define quem ganhou e quem perdeu o dinheiro? Vamos analisar esse momento que é o mais importante. Bom, todo contrato a termo tem dois lados, a ponta compradora e a ponta vendedora. E os interesses deles são o espelho do outro. O comprador se dá bem se o preço do ativo subir, porque ele travou um preço de compra mais baixo. Já o vendedor, claro, torce para o contrário. Ele ganha se o preço cair, porque garantiu um preço de venda mais alto. É um clássico jogo de soma zero. O que um ganha, o outro perde. A conta para o comprador é super direta. O lucro dele vai ser o preço do ativo lá no mercado, no dia do vencimento, que a gente chama de ST, menos o preço que foi travado no contrato, o K. Se o ST for maior que o K, pronto, lucro no bolso do comprador. E para o vendedor, é só inverter a lógica. O lucro é o preço travado no contrato, o K, menos o preço de mercado no vencimento, o ST. Se o K for maior que o ST, é o vendedor que sai ganhando. Simples, espelhado e perfeitamente oposto ao comprador. Agora, vamos a uma questão fundamental. A gente já sabe o que é um contrato a termo. Mas como o preço dele é definido? Para responder isso, a gente precisa entender um conceito muito poderoso no mercado: a arbitragem. Fica a pergunta no ar. Existe lucro sem risco nenhum? Aquele famoso almoço grátis? Parece bom demais para ser verdade, né? Vamos dar uma olhada nesse cenário aqui. A gente tem o preço do ouro hoje, à vista, o preço combinado para daqui a um ano e a taxa de juros do período. Com esses dados na mão, será que tem alguma brecha para um lucro garantido? Pois é, se os preços estiverem desalinhados, um operador, o chamado arbitragista, pode seguir essa receitinha de bolo. Primeiro, pega dinheiro emprestado. Segundo, usa essa grana para comprar o ativo, no nosso caso, o ouro. Terceiro, e aqui que está a mágica, ele imediatamente vende esse mesmo ouro no mercado a termo, já travando um preço de venda lá na frente bem mais alto. Passado um ano, o que acontece? O arbitragista tem duas coisas para fazer. Ele quita o empréstimo que, com os juros, foi para R$ 336. E, do outro lado, ele recebe os R$ 370 do contrato a termo que vendeu. Deu para perceber o que aconteceu aí? E tá aí o resultado. Uma diferença de R$ 34, um lucro puro, garantido e, o mais importante, sem risco nenhum. Repara que o arbitragista não usou um centavo do próprio bolso e, desde o começo, já sabia que esse lucro ia acontecer. O ponto central de tudo isso é o seguinte: em um mercado que funciona bem, essas oportunidades são muito raras e somem rapidinho. A própria ação dos arbitragistas, correndo para aproveitar essa brecha, força os preços a se alinharem. Por isso, o preço justo de um contrato a termo é exatamente aquele que não deixa espaço para arbitragem.
E essa ideia toda não é só conversa, ela vira uma fórmula matemática. O preço futuro justo, o F, nada mais é que o preço à vista, o S, corrigido pela taxa de juros sem risco, o R, durante o tempo do contrato, o T. Qualquer preço de mercado que fuja muito disso, abre a porta para a arbitragem. Ok, agora que a gente já desvendou a mecânica e como o preço é formado, vamos voltar para o mundo real e falar de uma aplicação bem comum e de alguns pontos práticos. Uma variação que é super popular, especialmente no mercado de moedas, é o NDF, ou termos sem entrega física. A grande sacada dele é que não tem troca física da moeda. No vencimento, as partes só acertam a diferença financeira em reais. Se aquele nosso industrial do exemplo usasse um NDF, ele não receberia os dólares, mas sim o valor em reais do resultado da operação. O efeito prático de proteção é exatamente o mesmo. Para a gente fechar, é importante ter uma visão equilibrada. A grande vantagem dos contratos a termo é a flexibilidade. Eles são feitos sob medida para a necessidade de cada um. Mas, por outro lado, essa personalização toda faz com que eles não sejam padronizados, e aí fica difícil negociar. E, claro, sempre existe o risco da outra parte não honrar o combinado, o famoso risco de crédito. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. A gente viu que a lógica da não arbitragem garante que o preço seja justo. Isso nos traz de volta à pergunta inicial. Se o preço é justo, qual é o verdadeiro valor de um contrato a termo? A resposta, no fundo, não é tentar especular para ter lucro. É gerenciar o risco. É trocar um futuro incerto por um resultado previsível. E essa certeza, em muitos negócios, não tem preço.